Graça e paz, irmãos. Amém. Nem posso dizer da alegria de estar aqui novamente. Aqui, esta terra tem um clima que atinge primeiro o meu coração. Quando eu penso assim, que eu vou para a cidade do Salvador, da Bahia, de todos os santos, eu me sinto entre os santos. Que alegria! Então, eu vou parar de conversar, porque senão eu vou longe demais, e vamos fazer o que eu tenho que fazer, que também é meu prazer. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos começar a leitura no versículo 25. Hebreus 12, 25, onde está escrito assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Gostaria de reforçar esta palavra que está escrita no versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência a Ele e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Primeiro, nós vemos que esta conclusão aqui no versículo 29 é em decorrência de muitas coisas que foram faladas, logicamente, no capítulo todo. E nesse capítulo, ele fala sobre o verbo recusar. Ele diz: não recuseis ao que fala. Isso é terrível. Não recuseis. Por quê? Será que há alguém que pode ter recusado? Para haver uma recusa, é necessário que haja uma oferta. Então vamos rapidamente olhar o que aconteceu antes. Quando Deus formou a terra estava lá, Deus chega com a sua palavra e começa a ordenar. Haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve separação entre luz e trevas depois. Produza a terra, produza. Deus foi ordenando, e pela sua palavra a própria terra obedeceu. Mas quando Deus passou a limpo a sua obra, a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, ele disse: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Deus agora deu a palavra. Então ele se curva, ele toca o pó que ele havia criado, ele traz para aquele pó o desenho que ele já tinha dentro dele, e pela primeira vez o formato do homem que era invisível se torna visível. Mas Deus agora se conecta ao homem, ele sopra, e quando ele sopra, você percebe como se fosse um fio de eletricidade saindo de Deus para dentro do homem. O homem agora está conectado para se mover nesta energia que vem do interior de Deus. O homem se move pelo sopro que ele recebe de Deus. Isso é um privilégio que nenhum animal teve. Então nós vemos de que forma diferenciada e especial Deus diz: façamos. Ele ali entra com a Trindade. O homem é a nossa imagem e semelhança. Imagem, meus irmãos, é muito importante, porque a imagem é uma representação mental de algo que você conhece. Você fica com a imagem impressa na sua mente. Ideia não. Você tem uma representação mental de algo que você não conhece. Por exemplo, neste momento, nós podemos fazer uma ideia do que está acontecendo nos bunkers lá em Israel. Você não viu, mas você faz uma ideia, porque você tem uma representação de algo que você não conhece, mas imagem você tem. Quando você pensa em uma coisa que você viu, seja ontem ou em anos passados, você lembra, a imagem volta à sua mente. O que é importante é lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. É pouco dizer que a imagem, e o autor ainda diz semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você vê como Deus joga tudo no homem. Mas nós sabemos que Deus, dando essa supremacia ao homem, Ele deu também ao homem o direito de escolher. E Ele botou 2 árvores e disse: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem morreu. O homem comeu e certamente morreu. Pronto. Houve a morte de quê? Da ligação de Deus ao homem. Essa corrente de ligação que ligava o homem a Deus, o sopro foi cortado. O homem passou a ser alguém na terra separado de Deus. Isso se chama pecado. O homem pecou. Ele morreu espiritualmente. Morreu nele. Mas será que Deus desistiu do homem? Não, porque Deus não desiste. A palavra de Deus diz em Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. Pronto. Então Deus agora, Ele se levanta e fala com o diabo que estava travestido de serpente, e a mulher, e diz: eu. Olha só, eu acho um dos atributos de Deus assim, todo poderoso. Ele diz: é comigo. Eu colocarei inimizade entre a tua descendente, se aí o seu descendente ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Pronto, Deus está dizendo assim: o meu plano de ter na terra o homem em conexão comigo vai vigorar. Então daí nós sabemos que
vai acontecer. O homem fica separado de Deus, nós sabemos de tudo, e depois de muito tempo, e vem tantos exemplos na Bíblia que nós não podemos citar, porque senão ia demorar a semana toda. Lá um dia, Paulo escreve em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pronto. Depois vem, mas antes disso, Deus vinha dando palavras, mostrando exemplos do plano dele. E quando ele tira Israel do Egito, quando ele chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele já deixa claro que ele está envolvido, que ele não esqueceu da palavra dele. Ele diz, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Entre tantas coisas que ele diz lá no final, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Então Deus está dizendo aí, Abraão, eu estou interessado em todas as famílias da terra, eu vou fazer. Deus chama Abraão, tudo bem, mas Deus faz uma aliança com Abraão, no capítulo 15, dizendo, enquanto Abraão dormia. Quer dizer, Deus está entrando com tudo. E Deus diz para ele, sabe certamente que a tua descendência será escravizada em nação estrangeira, será afligida, mas eu vou tirá-los de lá e vou trazer para cá, para a terra que eu estou te dando hoje. Pronto, promessa está feita. Quando chega a hora de Deus tirar esse povo, Deus tirou, e aí no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5, ele diz assim, Moisés diz ao povo assim, isso eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque eu estou dando uma passada rápida para chegar em Hebreus de novo, tá? Porque eu vou chegar lá, na nossa pregação de hoje é Hebreus, eu estou dando só um quadro lá do início. Ele diz assim, fala ao povo de Israel e disse, agora pois, se, olha isso é importantíssimo, existe uma condicional, Êxodo 19, versículo 5, se pois diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Olha o plano de Deus para toda a terra. Você entendeu qual é o plano? Porque eu vou te dizer, os planos de Deus são fora do comum para nós. Se tem uma condicional, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, a consequência será, vós sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Pergunta minha para os meus irmãos, Israel guardou a aliança? Não guardou. Quebrava a aliança o tempo todo, toda hora estava sendo levado cativo, e resultado é que hoje eles não têm templo para adorar, eles não têm sacerdote para sacrificar, mas tem uma aliança feita a favor de Israel com Abraão.
Nós sabemos que esse povo é o povo da aliança. Nós não podemos esquecer que a salvação vem dos judeus, que Jesus era um galileu e que todos os primeiros cristãos eram judeus. Nós não podemos esquecer que os apóstolos eram judeus. Eles entregaram a vida para trazer este evangelho para nós. Portanto, Israel é uma nação que está no nosso coração. É tão interessante quando a gente chega em Israel, você vê aquela mulherada toda, porque sempre vou com mulheres, chega lá assim, chegou no Mar da Galileia. Ah, o Mar da Galileia! Parece que elas viveram lá a vida toda. Chega no Jordão, eu fico aqui para fazer a renovação das promessas do batismo, tem aquela fila de mulheres chorando. Eu digo, que vocês choram? Ai, irmã. Sabe por que o Jordão é o rio queridinho? Por quê? Por causa de João Batista, por causa de Jesus. Tudo que está em Israel é nosso. Eu digo que as coisas lá nos afetam muito mais a nós do que a muitos judeus. Porque nós vivemos ouvindo isso desde a nossa conversão e muitos antes da conversão. Então nós temos uma ligação com Israel, com esse povo que quebrou a aliança. Nós temos. Só que, porque Israel quebrou a aliança, Deus desistiu? Não. Ele criou o homem para ele. Olha o plano de Deus. Se ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos. Então Deus tem o plano de ter aqui na terra uma propriedade peculiar entre todos os povos. E ele diz que toda a terra é minha, graças a Deus. Ele diz, vós me sereis sacerdócio real e nação santa. Então Deus tem o propósito de ter aqui na terra um sacerdócio real, uma nação santa, sim. E se Deus quer, Ele terá. Porque Deus não desiste, Deus não se frustra. Ele terá aqui na terra o seu sacerdócio real, a sua nação santa. Mais tarde, andando bem para frente, nós vamos ver um judeu, apóstolo, querido, dizer assim, escrevendo uma carta para você e para mim, escrevendo uma carta para a igreja. Esse apóstolo diz assim, no capítulo 2, no versículo 9, da sua primeira carta para a igreja, Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, aconteceu, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Dá vontade de gritar um aleluia. Porque olha, aquilo onde Israel falhou, Deus não desiste, Ele entregou seu filho na cruz, mas Ele tem. E é você. E sou eu. Agora vamos começar a pregação. Nós não podemos recusar o que eles recusaram.
Vocês viram que a oferta foi feita para eles, mas eles recusaram. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Não recuseis ao que fala, versículo 25. Porque eles recusaram. Para nós a penalidade vai ser muito pior. Porque aquele povo no Antigo Testamento ouviu falar do amor. O amor não é um mandamento novo. Desde o Antigo Testamento ele era falado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ora, então o amor já fazia parte do mandamento. Mas agora, quando Jesus diz, mandamento novo vos dou, é porque o amor é visto. O amor não é falado, não é uma ideia de amor. O amor é uma imagem nossa, lá na cruz. O amor no Novo Testamento é falado. Nós precisamos ver essa separação entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Antigo Testamento não está defasado, acabou. Não, é uma expressão para o Novo Testamento. Os dois se completam. Eu não sei se você se lembra, porque tem certas coisas que eu falo, o povo olha para mim, tá bom, é do seu tempo. Mas não tem problema. Houve um tempo em que nós tirávamos uma foto. Tirava foto, levava lá na Kodak. Não era? Vocês riem, né? Mas tudo bem. A mãe de vocês viu isso, a avó também. Levava na Kodak. Chegava lá, entregava o rolinho. Pastor, tem muita gente aqui, olha. Entregava o rolinho. E depois eles marcavam para ir buscar. Aí quando voltava, vinha com as fotos do lado de cá, reveladas. E vinha um rolinho. Aqui é o negativo. Você olhava as fotos. Se alguma você quisesse fazer outras cópias, você entregava o negativo para ser revelado. Nós podemos ver o Novo Testamento como a foto revelada do Antigo Testamento, que é o negativo. Um é revelado no outro. Por que é importante pensarmos nisto? Aqui o autor de Hebreus fala, por isso, recebendo vós um reino inabalável. Ora, se o nosso reino é inabalável, existem reinos abalados. Se nós pensarmos no reino, pensamos essa questão de reino, que está tão difícil de discernir hoje, porque as pessoas não estão discernindo o reino de Deus. Elas foram transportadas do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus, mas na maioria das vezes trouxeram um mundão dentro do coração, não deixaram o lixo, não tomaram consciência de que elas estão no reino. Reino, porque tem um rei. Se tem rei, ele é um monarca. E se tem o monarca, tem um trono. E nesse trono, só um se assenta. Não existe essa história de um rei ser entronizado no colo do outro. Hoje de manhã estava ouvindo, a Ângela estava lendo para mim uma palavra
do filho do Shah da Pérsia, Reza Pahlavi. Eu morava no Iraque quando aconteceu a revolução dos ayatolás, lá junto. Quando eles sacrificaram o Shah Reza Pahlavi com a mulher. E eles tiraram o Shah matando. O trono ficou vazio, eles destruíram o trono e levantaram. Em vez da dinastia, eles levantaram esse sistema que eles chamam teocrático, a dinastia dos ayatolás. Foi isso que aconteceu. Mas o filho está gritando lá dos Estados Unidos. Por quê? Quando o monarca está entronizado, só tem um jeito de um outro monarca se assentar no trono. Ou o monarca morre e o trono fica vazio, ou ele é deposto por uma revolução. Também no Iraque, o tio do Saddam Hussein matou o rei com toda a família real para ninguém reclamar lugar ao trono. Então nós vemos isso acontecer aqui na terra. Jesus Cristo diz: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Por quê? Você tem que tirar o seu ego do trono. Nós temos um ego entronizado. Ele é o centro. Nós falamos tanto de direitos. Eu tenho direito. Dificilmente você ouve uma pessoa dizer: é meu dever. É meu direito. Eu tenho um projeto numa favela lá no Rio. E quando chegava antes dava para estacionar, agora não dá mais. Então, tinha um paredão assim, onde eu sempre estacionava o carro. Um dia eu cheguei lá, eu saí um final de semana para pregar. Quando eu cheguei lá, tinham caiado o murão. Caiado, e estava escrito assim. Tinha um homem lá desenhado, era o Zapata, mas eu fiz de conta que não entendia, bem brabo, com uma arma na mão, assim. Eu não sei porque que eles estão sempre com raiva, né? Assim. Aí estava escrito: ninguém será arbitrariamente condenado, né? Lei, bem em vermelho, lei, artigo tal, dos direitos, mas direitos estava escrito em letras grandes e vermelhas, humanos. Aí eu olhei aquilo, do lado de cá estavam sentados os rapazes que empunham as armas. Eu estudei um pouco de teatro aqui na escola de teatro no Canela. Então eu, quando quero representar, ainda sei um pouquinho. Aí eu saí do carro, eu fiz aquilo, cheguei assim bem para trás, perto deles, li. Eu disse para ele: meus filhos, eu chamo todo mundo de meu filho. Meu filho, quem escreveu isso aí que está tão lindo? Ah, foi o Diarreia. Diarreia é um deles. Eu disse: Diarreia, meu filho, você tem o dom. Você tem que aproveitar e pregar a palavra rapidinho. Isso eu aprendi em Singapura. Porque a pessoa que não tem Jesus no coração, ela não aguenta muito a palavra de Deus. Então você tem que levar a verdade assim, ó, para entrar toda. Eu disse: quando Deus estava tecendo você no ventre da sua mãe, porque é assim que Ele faz, Ele botou esse dom em você, artístico. Você sabe desenhar, meu filho. O seu pensamento, você pintou ali. É assim que você vê aquele homem. Deus não botou isso em mim, meu filho. Se eu fosse botar aquele chapéu ali, daquele guerreiro, ninguém ia saber se era uma panela de pressão, um bujão de gás. Ninguém ia saber, porque eu não sei fazer, eu sou zero nisso.
Mas que maravilha, louvado seja Deus pela sua vida. Quando Deus lhe criou, Ele criou você para fazer coisas assim, bonitas. Aí eu parei, fiz aquela coisa teatral. Mas meu filho, me diga uma coisa, quando você vai terminar esse trabalho? Mas está pronto, tia? Eu disse, não acredito. Um trabalho assim você deixou pela metade? Mas tia, está pronto? Eu disse, não, filho. Você botou o artigo dos direitos humanos. Está faltando você fazer o artigo dos deveres humanos. E tem, ele disse. Eu disse, onde tem direitos, tem deveres. E nós esquecemos dos deveres. Deus nos traz um reino. Ele é o rei. Ele é o monarca. Jesus Cristo diz, quer ser meu discípulo? Quer? Então, a condição é a seguinte, negue-se a si mesmo. Senhor Jesus, isso é difícil. Tirar daqui as minhas vontades, as minhas preferências. Aí também é já querer demais. Saia do trono. Tira esse ego enfermo do trono. Porque se o trono não estiver vazio, qual o monarca que vai se assentar aí? Deus não se assenta. Para Deus ser entronizado na sua vida, o trono tem que estar vazio. Você de boa vontade, você diz, vem Pai, vem habitar no meu coração, eu me rendo. É difícil fazer uma coisa dessa. Quantas vezes nós esquecemos? Olha, aqui a Bíblia fala de reino inabalável. Quantos reinos nós conhecemos nessa terra? Só você andar na Bíblia não precisa nem ler o livro de história, porque no livro de história você vê mais. E você vê, e é muito bom, estude história. É bom. Quando você lembra, digamos, do Egito, cadê a grande Babilônia com Nabucodonosor? Cadê? Acabou. Os grandes jardins suspensos da Babilônia, vai lá. Tem 2 pés de tamareira no deserto. A Babilônia, sabe o que aconteceu? Digamos que a Babilônia seja isso aqui. Ela fez assim, ó. Ela foi enterrada todinha, sepultada e coberta. Os cientistas ingleses, quando descobriram o lugar, começaram a abrir, o vento entrou e as coisas começaram a cair. Ruas tão estreitas. A cidade está toda soterrada lá no Iraque. Eu cheguei lá e disse, cadê a Babilônia? Tem 2 pés de tamareira, que tamareira é a árvore do deserto, e o leão da Babilônia, que é feito de granito e está rachado no meio, porque os ingleses não conseguiram carregar, partiu no meio. Para onde foi todo aquele poder que fez a estátua de Dura, do campo de Dura, para que todos adorassem uma estátua de ouro? Aquele homem que invadiu o templo de Jerusalém, arrebentou com Jerusalém 2 vezes, levou cativos os judeus. Cadê o poder? Cadê este trono? Para onde foi o reino babilônico? Nós sabemos que lá em Daniel, nós lemos que no tempo de Belsazar, ele foi tomado pelos persas.
persas entraram, fecharam os canais do rio Eufrates, e pelos canais eles invadiram, tomaram. Acabou o reino que parecia inabalável, abaladíssimo, desapareceu. Vem o Império Medo-Persa. Cadê o grande reino Medo-Persa com Ciro e Dário e Artaxerxes e todos os Xerxes e Assuero? Cadê o poder daquele povo? Onde está? Está aí o Irã. O Irã é a Pérsia. Cadê o reino deles? Também desapareceu. Foi tomado por Alexandre o Grande, o imperador greco-macedônico. Arrebentou o homem, uma inteligência fora do comum. O maior estrategista que a humanidade conheceu até hoje. Tanta força, tanto poder. Eles tinham na mão o poder de decidir quem vai morrer, quem vai viver. Mês passado nós estávamos lá na Grécia, foram nos mostrar a grande estátua de Alexandre o Grande. Sabe quanto ele media? 1,5 metro. Mas por que era grande? Porque Alexandre the Great, o grandioso, mas era de pequena estatura, imagina fosse grande. Com 32 anos, tomou uma bebedeira, teve o febrão, acabou o reino. Foi dividido pelos 4 generais. Depois, o Império Romano entra no lugar. Cadê o grande império dos romanos, da dinastia dos Césares? Matavam, ordenavam, faziam e aconteciam. Cadê? Para onde foi? Mas, quando Deus dá a visão desses reinos abalados a Daniel, ele mostra que quando a estátua está nos pés, todos os reinos já caíram, mas o ferro do Império Romano se mistura com barro para formar os pés da estátua. Isso é uma maluquice, porque pés de ferro com barro não segura uma estrutura. Obrigada. Que nasceu para ser, obrigada, essa irmã nasceu para ser uma grande diaconisa. Ela vê a necessidade e vem suprir. Esse dom lhe foi dado por Deus quando você estava no berço. Ninguém vai tirar. Nem que você queira, você deixa de ser assim, porque foi Deus que fez você assim. Isso é bom, não é? E eu agradeço. Quando ele estava vendo, vem uma pedra cortada sem auxílios de mãos humanas. E ela toca na estrutura dos governos humanos. O ferro, o bronze, a prata e o ouro, quer dizer, todos os impérios, são feitos em pó e são levados pelo vento. Mas a pedra, ela se agiganta e cresce e cobre a terra. Esse reino é o reino inabalável, é uma rocha, é o reino de Deus que chega à terra. Esse reino chega como? Grita João Batista. Começou o Novo Testamento. Arrependei-vos. Primeira palavra para o reino, porque está próximo o reino de Deus. João Batista vai preso, entra Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Eu quero dizer uma coisa para vocês. João Batista dizia: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. No deserto da Judeia. Ele foi preso, decapitado. Começa Jesus na Galileia. Arrependei-vos, porque é chegado. Está próximo o reino de Deus. João Batista fala reino dos céus. Jesus fala o reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus aqui na terra, ele começa no dia de Pentecostes. Eu digo para os irmãos, eu detesto essa coisa de numerologia e tudo mais, mas o dia de Pentecostes deve ter sido por volta do ano 33. Não é? Então, nós estamos há pelo menos 8 anos para completar o 2º milênio do reino de Deus aqui na terra pelo seu Espírito. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, versículo 28, retenhamos a graça. Por quê? Porque este reino, ele vem e se instala pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É a grande diferença do reino de Deus para os outros reinos. Recebendo nós recebemos, nós não compramos, nós não pagamos, nós recebemos. Retenhamos a graça, olhemos para a graça, tenhamos consciência da graça e principalmente, se ele nos é dado pela graça, vem a gratidão. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Ora, se eu recebi o reino de Deus pela graça, eu vou ser servo de Deus. Eu vou servi-lo com reverência. E eu vou servir de modo agradável a Ele. O que é que acontece? Está aqui o trono. Eu sou a rainha entronizada no trono. Agora, eu saio do trono e Deus é entronizado aqui. Eu fico aqui e eu vou servi-lo. Eu viro servo. Eu não sou mais senhor da minha vida. Eu sou servo de Deus. Para servi-lo como eu gosto, não, de modo agradável a Ele. Eu vou procurar o modo de ser agradável e de ser reverente e de ter temor. Mas a Bíblia diz que esse Deus aqui que está entronizado, nós vamos falar isso agora no segundo culto, é fogo consumidor. O reino de Deus vem com fogo. 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 Começou com fogo. Não foi o fogo que desceu no dia de Pentecostes? Então esse eu diria que é o reino do fogo. Então é fogo consumidor. Eu vou parar aqui e no segundo culto que nós vamos continuar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.